Paz do Senhor, irmãos. Graça e paz a todos. Irmãos, é interessante como que Deus, ele fala aos nossos corações, né? O pastor leu lá em Esdras que nós temos que praticar a palavra, né? E hoje eu vou falar sobre a prática da palavra. Então, os irmãos, vamos abrir lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Irmãos, acharam? Muito bom estar aqui, ver os irmãos, ver os visitantes, ver que Deus nos conservou da última ceia, um mês se passou, e graças a Deus nós estamos todos aqui para participar da Santa Ceia do Senhor, louvar o nome dele. Já louvamos com os hinos maravilhosos. Os irmãos perceberam que a mesa da ceia está muito bonita, muito bem feita, porque tudo é para a glória e honra do Senhor. Vamos ler. A partir do versículo 22, Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença, te agradecendo por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para louvor e honra do Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim, me usa, porque não é a minha palavra, é a Tua palavra, e essa não são pessoas quaisquer, são a Tua igreja, são um povo que o Senhor comprou com o Seu precioso sangue. Então, fale, Senhor, ao coração de cada um, tenha misericórdia de cada um de nós, nos revela, Senhor, os segredos da Tua palavra, que só os justos, só os crentes, só aqueles que Te louvam, só aqueles que têm o Espírito Santo conseguem ter um discernimento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por essa rica oportunidade e eu te louvo para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Todo cristão, ele deve ser um praticante da palavra de Deus. Como o irmão leu lá em Esdras, né, nós temos que ter essa consciência de que se nós formos apenas ouvintes ou gostarmos de contemplar, de ouvir a palavra de Deus e não a praticarmos, nós estamos em falta com Deus. O reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem nos levar a uma atitude de seriedade quanto à palavra de Deus. Quando vivemos numa comunidade cristã como essa, que tem como ênfase a palavra de Deus, que pratica a pregação sadia da palavra de Deus, como, graças a Deus, a Jaboque tem estado firme na pregação da palavra de Deus. Então, é simples, porque quando a gente fala das leis do Senhor, dos preceitos do Senhor, logo isso já nos leva à Bíblia, a palavra de Deus, que é a revelação que Deus nos deixou escrita, para que nós desfrutássemos dela, para que nós a estudássemos, para que nós possamos lê-la. Eu sei que existem denominações que dizem que nós não podemos estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, porque eles dizem que nós mesmos trazer a interpretação. E que tem que ser na hora, tem que abrir a Bíblia e Deus dá a interpretação. Mas nós sabemos que não é assim. Que Deus deixou uma ordem para que nós lêssemos, estudássemos a sua palavra. E a palavra de Deus diz assim: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, o crente sadio, o crente que
que tem como responsabilidade servir ao Deus Altíssimo, ele estuda a palavra de Deus, ele lê a palavra de Deus e ele a pratica. Porque senão nós seremos leitores nécios, se nós lemos e não colocarmos em prática essa palavra. Lá em 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, nós não amemos de palavra, irmão, só de língua, mas aquele que ama de verdade, ele revela isso com ações que revelam o seu amor. Porque é interessante, assim, um parênteses aqui no texto. Imagina um marido ou uma esposa que diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo, para a esposa ou para o marido, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas com atitudes ele não revela esse amor. Fica só de boca, fica só de palavras. Acho que a esposa vai falar: poxa vida, você ama de verdade? Então faz alguma coisa para demonstrar esse amor que você sente por mim. Com ações, com gestos, com ajuda. Né? Assim também o marido. E Deus espera que nós, os servos dele, também o amemos, não só de palavras, mas com atitudes que revelam esse amor que nós sentimos por ele. Atitudes que são ler, estudar, orar, ir à igreja, participar dos cultos, louvar o nome do Senhor com gratidão e com o coração aberto para que essa presença do Senhor se manifeste no meio do seu povo. Tudo isso são atitudes que revelam o amor que você sente por Deus. O cristão que pratica a palavra é um cristão que tem obras que demonstram frutos do Espírito. Tiago 2,18 diz: mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me. Desculpe, irmãos. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Irmãos, pensa bem, se um galho, você olha uma árvore, ela tem um galho seco, sem folhas, o que você diz a esse galho? Está seco, está morto. Se um homem, um ser humano, ele está lá inerte, duro, sem respirar, sem o coração está batendo, sem atitude nenhuma, o coração não bate, ele está lá inerte, parado, o que você pensa dele? Ele está morto. Assim também é o cristão que não pratica a palavra. Se ele não está morto, irmão, ele está morrendo. Porque a prática da palavra revela o amor que nós temos por Deus e revela a atitude que nós temos em relação a Ele. Agora nós vamos entrar no texto. O que significa levar a sério a palavra? Tiago está falando sobre a necessidade de levar a sério a Escritura que tanto ouvimos a cada semana. Aqui na igreja tem os cultos de quarta e domingo. Então nós temos que levar a sério os ensinamentos que são nos trazidos a cada semana. É interessante que tem pregação que a gente grava na cabeça e ela não sai e a gente fica meditando nela, né? A pregação do domingo passado é uma pregação que eu queria esquecer, mas o João não deixou eu esquecer. Todo dia ele está colocando, postando, né? Porque foi a pregação sobre os velhinhos, né? Que a gente está indo, né? Vieste do pó e ao pó voltarás. O pastor deixou bem enfático que nós já estamos meio caminho andado para ir para o pó de novo, né? Então, é interessante que eu estou aqui com o tablet aqui, e ele não virou, e a letra ficou pequena. E eu lembrei agora da pregação do pastor de novo, que ele falou que quando a gente vai ficando já de uma certa idade, a nossa vista vai ficando mais fraca, né? Então ele falou que a primeira coisa que acontece é o quê? A vista de média distância, né? A minha já está com a média distância e a longa distância. E o óculos é para pequena distância. Então, irmão, eu já estou bem adiantado naquilo que o pastor falou. Então, Tiago está falando sobre a necessidade de levar a sério a Escritura que tanto ouvimos a cada dia. Significa considerar a palavra atentamente. Nós vamos ir pulando de versículo assim, mas vamos ficar só nesse texto. Olha o versículo 25 que ele diz: mas aquele que considera
atentamente a lei perfeita. Isso significa meditar atentamente sobre a verdade da palavra. A Escritura Sagrada deve ser o motivo de nossa atenção a ponto de fazer com que andemos segundo os preceitos dela. Isso significa gastar tempo com ela e se curvar perante ela, atentamente, porque nela está escrito os propósitos de nossa vida. A palavra de Deus deve ocupar o lugar de destaque na vida de todo cristão que é salvo por Jesus Cristo. Nós temos que... Por que ela deve ocupar um espaço especial na nossa vida? Porque ela nos conduz para o reino de Deus. Ela é a bússola que nos leva por esse caminho que nós levamos. O Elber falou assim que nós não sabemos o que se dará no nosso governo, no país, o que se dará no mundo. Nós vemos guerras e rumores de guerra. Nós vivemos num país que não, graças a Deus, não briga com ninguém, mas a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Eu estava falando com as minhas filhas que eu acho que a minha geração passa, talvez até a dela. Mas a dos meus netos, eu não sei não, porque as coisas estão ficando... As dores de parto, elas estão se intensificando. Nós vamos vendo que as coisas estão cada vez mais apertadas para o mundo de hoje. Então a gente não sabe quanto tempo demora ainda para essa grande tribulação vir, para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que nos preparar para esse dia. Eu não vou discutir aqui se nós vamos passar pela grande tribulação, nós não vamos passar pela grande tribulação, mas nós temos que estar preparados. Vamos pedir a Deus para que nós vamos antes, espero. Mas nós temos que estar preparados para passar por ela. Mas o cristão que não leva a sério a palavra, que ele não tem a palavra guardada no seu coração, ele não vai aguentar a pressão, irmãos, porque ele não tem estrutura. Uma casa edificada sobre a areia, ela não aguenta o peso da chuva, o peso da tempestade, ela cai, ela se desmancha. Né? Os irmãos veem aqui esse mercado aqui na América que está sendo desfeito, estão vendo as máquinas que estão ali para derrubar os pilares, as colunas daquele mercado? Porque ele está edificado sobre colunas fortes, sobre pilares fortes, sobre... eu não sou engenheiro, mas eu sei que ali foi feita uma estrutura para poder levantar aquele prédio. A nossa estrutura é a palavra de Deus, irmãos. Nós somos edificados diante dessa palavra. Conhecereis as Escrituras e elas vos conhecereis. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque ela vai nos libertando a cada dia. Considerar atentamente tem o sentido de inclinar-se perante, para frente, a fim de mirar. É o mesmo sentido que tem a passagem de João 20, 11, onde Maria Madalena, ela vai até o túmulo e ela se debruça e olha atentamente para ver o que está acontecendo. Ela se espanta. O meu Senhor não está ali. E ela olha atentamente. Ela visualiza aquilo e ela se contenta com o que ela vê, porque ela vê que o nosso Senhor já não está mais no túmulo. Nós temos que nos debruçar diante da palavra de Deus atentamente, estudá-la, lê-la com cuidado, para que a revelação da palavra entre em nosso coração e ocupe a nossa vida. Lei da liberdade. Quando falamos de lei, logo vem a ideia de jugo. Não é, irmãos? Toda vez que fala de lei. Né? Tem um pastor que ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim que você está num carro e você acelera, né? Você acelera, tá mais se você tem um carro novo, aí você pisa no acelerador mesmo. E quando tem uma plaquinha ali, para você não correr, 50 por hora, você olha, assim, se você já conhece o caminho, você passa batido por ela, né? Mas quando tem ali radar, aí ele fala, passa por aqui para você ver. O radar não fala assim? Passa aqui. Eu estou falando 50, você vai passar 60? Pode passar, mas a multa vem. Aí o que você faz? Você obedece.
você desacelera e anda devagar. Aí você nem acelera mais, porque pode ter outro radar lá na frente. Então você obedece. Então a ideia de lei, ela é para ser cumprida. Mesmo quando não estamos diante do radar, ou diante da presença de pessoas que podem nos criticar, ela tem que ser obedecida. A lei do Senhor é assim. Ela tem que ser obedecida. Aqui na igreja a gente sempre ouve que o culto, ele não é só aqui na igreja. O culto ele vem do nosso lar, no nosso trabalho, na nossa escola, onde nós estivermos. O culto nunca termina. Então nós temos que obedecer a lei do Senhor o tempo todo, durante toda a nossa vida, e praticar essa lei constantemente para que nós possamos ser santificados. E nós somos santificados por quem? Por meio da palavra de Deus. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Bom, vejam bem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é apenas saber que eles existem, não é apenas ler contemplativamente. Eu lembro de um homem muito conhecido, os irmãos conhecem bem, o Jô Soares. O Jô Soares falou numa entrevista que ele leu a Bíblia por 5 vezes. E ele disse assim que a Bíblia não falou com ele. Não senti nada, não falou comigo. Por quê, irmão? Faltou nele aquilo que Deus colocou em nossos corações, que é o Espírito Santo, que fala conosco todos os dias e nos revela a palavra. Os irmãos percebem que quando você está lendo a Bíblia, chega num ponto, parece que você para naquele ponto e você começa a procurar livros, começa a procurar escritos, começa a procurar e investigar aquilo, porque aquilo falou atentamente no teu coração. É assim que a palavra funciona, irmãos. Ela funciona dessa vez. Você lê, ela fala com você, você procura se estruturar nela e você começa a verdadeiramente conhecer a palavra de Deus. O verdadeiro cristão obedece à palavra de Deus com alegria, porque sabe que a vontade de Deus a seu respeito é boa, agradável e perfeita. Então nós não vamos nos arrepender em obedecer a palavra de Deus e cumprir essa palavra de Deus em nosso coração. O que significa? O que significa ser perseverante na palavra? A ideia de perseverante na palavra é muito simples de se entender. Mesmo que as lutas apareçam, e vão aparecer mais cedo ou mais tarde, eu tenho certeza que nós passamos da última Santa Ceia até aqui 1 mês. Muitos passaram muito bem, mas alguns tiveram problemas. Mas nós passamos e estamos aqui no culto, estamos aqui na Santa Ceia, porque os problemas vêm e vão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E se você está estruturado nessa palavra, você vai ficar firme com o Senhor. Então a ideia de perseverança na palavra, é muito simples de entender. Mesmo que as lutas apareçam, e elas vão aparecer, o cristão persevera no estudo da palavra, para entender o sentido, a fim de que não haja uma interpretação errônea. Perseverar na palavra para agir corretamente. Quem não possui entendimento correto da palavra não vai conseguir ser um praticante da mesma. Se entendê-la incorretamente, a sua ética será errada e o resultado será o que temos visto com muitos cristãos nos dias de hoje, que interpretam as Escrituras segundo a época que nós estamos vivendo. Pessoas que dizem assim, isso está ultrapassado, isso foi de outra época, isso foi para outra geração. Como se o nosso Deus fosse temporal. Como se o nosso Deus não fosse eterno. Se ele não fosse onisciente. Se ele não conhecesse o fim desde o começo. Bom, Deus sabia que nós estaríamos aqui. Deus sabia que você ia estar sentado nessa cadeira hoje. Deus sabia da nossa vida, da nossa situação, das nossas lutas. Deus sabe tudo, irmão. Deus sabe todas as coisas. E ninguém pega Deus de surpresa.
Deus não é surpreendido por nada. Deus, Jesus Cristo, não foi o último recurso de Deus para salvar o homem. Antes da criação do mundo, já tinha, a Bíblia fala que Jesus Cristo já tinha morrido na cruz por nós. Porque ele sabia que nós seríamos pecadores. Mas ele nos amou, irmão. Por isso ele morreu e se entregou por nós. Foi por causa do amor. O amor de Deus, a Bíblia retrata ele como... porque Deus amou o mundo de tal maneira. Uma palavra sem explicação. O que é de tal maneira? Que tamanho que é isso? Ninguém sabe, ninguém consegue descrever. Talvez seja o tamanho de Deus. Deus é imenso. Deus é maravilhoso. Deus é inescrutável. E no seu amor, ele chamou você para estar sentado aqui, para ouvir a palavra de Deus e louvar a ele com o coração jubiloso. Quem não possui o entendimento correto da palavra não vai conseguir ser um praticante dela. Se entendê-la incorretamente, a sua ética será errada e o resultado será o que temos visto com muitos cristãos que interpretam as Escrituras segundo os padrões morais da nossa época. Igrejas chamadas evangélicas, que por não possuir um bom entendimento das Escrituras, estão se desviando da sã doutrina. Se eu não sei, olha bem, irmão, se eu não sei, eu invento. Não é assim? Se eu não sei, eu invento. Se eu não concordo, eu mudo o sentido. É assim que estão fazendo. Eu não concordo com isso. Então não serve para mim. Eu não concordo com aquilo. Isso foi para outra pessoa, isso é para outra época. Isso é para os mais velhos. Essa palavra velho está me deixando com dor de cabeça. Tudo por causa de domingo passado. Mas isso é para os mais velhos. Isso não é para mim. Não, irmão. A palavra de Deus é para nós todos. A palavra de Deus diz assim, eu esqueci o versículo, mas fala que os velhos sonharão sonhos. Como é que é o versículo? Como que é, irmão? Não, recita ele aí, alguém, que eu não me lembro. Olha aí. Os jovens terão visões. E os... Como é que é, irmão? E os velhos terão sonhos. O que quer dizer com os velhos terão sonhos? Que as coisas não morreram. Ele ainda almeja futuro. Sabe, irmãos? Nós estamos... Olha o irmão Isaldio aí, que continua exercendo a função dele com maestria aí, corrigindo na profissão de professor de português. E ainda fazendo mestrado. Mas o irmão, velho é o diabo, irmão, que pecou lá atrás e está continuando a pecar até hoje. Né? Né, irmão? Nós, graças a Deus, renovamos as nossas forças todos os dias. Não é assim, irmãos? Aí no versículo 25 diz assim, mas aquele que considera atentamente a lei do perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso. Operoso, alguém que trabalha, esforçado, diligente em suas tarefas. No Novo Testamento, refere-se a pessoas que se dedicam com afinco ao serviço de Deus ou ao cumprimento de seus deveres. Então, a pessoa operosa é aquela pessoa dedicada. Se dedique, irmão. Se dedique. Olha o exemplo do nosso pastor aí, que é doutor em teologia. Quanto tempo demora para isso? Faz a conta mais ou menos aí. 4 anos para ser bacharel em teologia. Depois, acho que mais 2 anos para ser pós-graduação. Depois, quantos anos é mestrado? Acho que é 2 ou 3 anos de mestrado também. Depois tem a pós-graduação. Aí você coloca aí defesa de tese, TCC. E aí vai. Quantos anos dá isso aí? 15 anos? 14, 15 anos de estudo? E depois, cada pregação que vai fazer, se debruça diante da Bíblia, diante dos livros, para estudar, para poder trazer uma palavra. Pensem bem. Olha o exemplo. Olha o exemplo do irmão Zaldio. O irmão Zaldio é professor há quantos anos? 50 anos. E o senhor estuda até hoje? Estuda até hoje, irmão. Uma palavra que é limitada.
Agora, e nós que temos o livro sagrado do Senhor, que se revela todos os dias a nós, quanto tempo nós vamos estudar isso? Até que a gente passe para o outro lado. Até a gente morrer. Porque essa palavra aqui, ela é viva e eficaz. E ela se renova a cada manhã. Quando o salvo por Cristo é um observador atento e perseverante da palavra de Deus, o resultado é que ele passa a ser um praticante de boas obras. O fruto do Espírito se manifesta em sua vida, como está lá em Gálatas 5:22. Os ensinamentos surtem efeitos em sua vida, resultando em atitudes de um homem transformado, transformando em um operoso praticante. A ordem para levar a sério a palavra. Eu vou ir mais rápido, irmão, porque hoje é dia de Santa Ceia, senão eu tenho que terminar pelo menos 10, 15 minutos antes. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, versículo 22. Vamos ler lá. Diz assim: tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes. Simplesmente ouvir a palavra não tem valor algum, a menos que ela seja praticada. Não basta lembrarmos do que é dito cada semana nos cultos, repeti-las, pregá-las, dar testemunho delas. É absolutamente necessário que, à medida em que passamos a conhecê-la, as coloquemos em prática em nossa vida diária e senão estaremos enganando a nós mesmos. Ser praticante da palavra não é uma opção para aqueles que estão sendo transformados por Jesus Cristo. Não é uma opção, irmãos. É uma ordem. Olha o que diz aqui, ó. Tornai-vos, pois, praticantes. Não é se você quiser ser praticante, é tornai-vos, pois, praticante da palavra. Você tem que exercitar isso. Um atleta, irmão, um maratonista, você acha que ele consegue correr no mesmo dia? Ah, você vai correr maratona. Ele pega, coloca lá um tênis e consegue correr 25 quilômetros? Não, irmãos. Isso vai anos de preparação. Ó. Vai anos. Ele tem que mudar a alimentação, ele tem que correr todo dia. Eu vi um atleta que ele usava uma máscara para reduzir o nível de oxigênio para poder ele conseguir superar o cansaço. Então, existe uma preparação toda especial para aquela pessoa que pratica o esporte. Nós que praticamos a palavra de Deus, também temos que ter um exercício todo dia, um exercício diário, na leitura da palavra, para que ela possa entrar no nosso coração e realizar a devida mudança em nossa vida. A igreja brasileira está passando por um momento muito difícil. Os irmãos percebem, quem vê os cultos que estão sendo realizados, percebem que às vezes nem tem palavra, irmãos. Eu assisti um culto de uma igreja, ela é apelidada, eu não sei o nome dela, mas é apelidada de candomblé. Não sei se os irmãos já ouviram falar disso. Já ouviram falar? De candomblé. Por que ela é apelidada de candomblé? Porque eles cantam e é cheio de tambor, de batuque lá, e eles rufam mesmo os tambor. E eu fiquei olhando a letra da música, ela não tem letra. Ele vai gritando, 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 e os irmãos vão pulando das cadeiras que nem pipoca, assim, e começam a girar, 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 e, mano, é um gira-gira danado. E eu vou assistir esse culto para ver como é que é. Bom, ninguém se levantou para pregar a palavra. O culto correu lá 2 horas e pouco e nada de pregação. Como é que essas pessoas vão perceber que elas estão no erro se não tem a palavra de Deus para ensinar para elas o caminho certo? Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Tem muita gente procurando poder sem as Escrituras. Isso causa fanatismo, um culto sem Deus. E eu queria falar desse culto sem Deus agora com os irmãos, rapidinho. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Isaías 1, a partir do versículo 10. Eu vou lendo aqui rapidinho, porque o tempo está indo embora. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma,
Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povos de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Bom, é Deus que está falando pela boca do profeta. Ele diz, de que me serve a mim a multidão de sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto de holocaustos, de carneiro, de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu que pisares os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, incenso é para mim abominação, e também as festas de luas novas, o sábado, a convocação da congregação, não posso suportar a iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, andai. Um minutinho só. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito dos órfãos, planteai a causa das viúvas. Aí diz assim, ó, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, sim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada, pois a boca do Senhor o diz. O que está dizendo aqui, irmão? Olha, essas ofertas aqui, carneiros, eram todas da lei. Eles tinham que levar. Mas por que Deus não aceitou? Porque o culto deles era só de fantasia. O culto deles era só de fachada. Eles não observavam a lei do Senhor como deviam observar. Eles não obedeciam. Eles tinham o culto como uma obrigação. Eles não faziam aquilo por amor, por devoção. Eles vinham ao culto, eles iam lá, eles faziam o sacrifício, levavam as suas ofertas, davam os dízimos. Dízimo é uma conversa muito séria, porque tem gente que acha que por ser dizimista, ele tem direito ao céu. E o dízimo não é para te comprar direito ao céu. O dízimo nem salva ninguém. O dízimo é para quê, irmão? Para igreja, para o trabalho da igreja, para pagar as contas, para comprar cesta básica para quem precisa, para pagar luz, água. É para manter a obra. Se tem um pastor que precisa, mantém ele também com o salário, que ele é digno do trabalho. Mas o dízimo não salva ninguém. Se você está escutando isso em alguma igreja, foge de lá, que está querendo tomar o seu dinheiro, mas não está querendo que você vá para o céu, não. Porque o culto sem Deus, ali o culto, em Isaías, o culto é sem Deus. Deus já não estava mais com eles. Eles estavam fazendo uma festa para eles mesmos. Eles estavam adorando a eles mesmos. Porque, irmão, ter uma vida de bagunça, ter uma vida perdida no mundo e no domingo vir para a igreja, você está enganando a quem? A você mesmo, é o que diz a palavra aqui de Tiago. O perigo de não levar a sério a palavra, viver enganando a si próprio. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 22. Quem é apenas ouvinte da palavra de Deus e não praticante, está se auto-enganando e fazendo mal a si próprio. Uma pessoa que ouve a pregação da verdade, mas não a pratica, está se expondo ao perigo de ser enganada por si próprio. Não raciocina corretamente, quem engana a si mesmo. Ser enganado por outra pessoa, irmão, já é muito ruim. Mas você se auto-enganar é ainda pior. Porque você vive num mundo de fantasia. Você acha que está correto enquanto você está caminhando por um abismo. Tinha um
um cantor que ele fez uma música, ele dizia que um trechinho dessa música, que o ônibus estava correndo numa chuva, num temporal, e nesse caminho da estrada, ele passou por um homem, e esse homem começou a gritar para ele, para, no meio da chuva, acenando galhos, e ele falou assim, mas será que ele é doido, ficar no meio da rua gritando desse jeito? Mas ele resolveu pisar no freio, ele resolveu parar. Quando ele pisou no freio, que ele foi andando devagarzinho, quando ele chegou lá na frente, ele percebeu que a ponte tinha ido embora, a chuva tinha levado a ponte embora. Aí ele falou, nossa, que maravilha, Deus levantou um homem para me falar, para acenar para mim que eu estava a ponto para cair no precipício. E ele voltou lá. Quando ele voltou, ele não achou ninguém. Não tinha ninguém. Ele procurou e não achou ninguém. E essa música fala que é uma realidade que aconteceu mesmo com essa pessoa. Irmão, Deus manda sinais, Deus fala conosco, Deus nos salva de problemas que você nem sabe que podia ultrapassar. Sabe? Deus te livra de problemas que você não imagina. Quando eu trabalhava na Volkswagen, uma vez nós estávamos vindo para casa, era fim de ano, e a Volkswagen dava presente para as crianças. Todos os pais de criança recebiam os brinquedinhos lá. Então, como nós sabíamos que se nós fôssemos pegar o brinquedo, não ia dar tempo de nós pegar o ônibus para voltar, nós fomos de carro. E lá eu tinha um irmão, um amigo de muitos anos, chamado Jonatas, da Igreja Assembleia de Deus, um rapaz de Deus mesmo. E nós estávamos vindo da Volkswagen, ele dirigindo, ele pegou e falou para mim assim, irmão, eu não estou acostumado a dirigir na chuva, não. Eu vou parar, você dirige. Aí ele encostou o carro. Ele encostou o carro ali na Anchieta. Quando ele encostou o carro, que nós paramos, nós começamos a escutar barulho. Pau, barulho. Quando nós começamos a andar para frente, nós percebemos que os carros, estava tudo batido assim, ó. Foi um engavetamento enorme de carros. Quase todos funcionários da Volkswagen. Aí não é que Deus tenha permitido que eles batessem e nós não. Mas eu sei que naquele momento Deus nos livrou. Olha bem, irmãos, ele falou assim, eu estou com medo de ir, encostou. Quando ele encostou, bateu. Eu tenho isso como um livramento que Deus nos deu. Para os irmãos terem ideia, não deu nem para a gente continuar na Anchieta, porque parou tudo. Nós tivemos que voltar de ré até pegar uma ruinha que saía ali, porque Deus nos livrou. Existem livramentos que Deus te dá, porque você observa a palavra. Assim, irmão, você tá dizendo que você... Irmão, eu estou falando do Jonas. O Jonas, na época que eu conhecia ele, que faz tempo que eu não vejo, ele era um rapaz mais consagrado. E não desprezando a minha pessoa, mas eu sei que Deus nos abençoou aquele dia por causa do Jonas. Porque foi ele que falou, eu não vou, eu vou parar. Sabe, Deus, ele guarda você, irmão. Ele vai te guardar todos os dias da sua vida, se você praticar essa palavra. Eu vou ler mais adiante e você vai ver a responsabilidade que nós temos em guardar a palavra de Deus e como ele, sem precisar, ele não precisa, ele não tem que fazer isso, mas ele nos abençoa e nos livra, porque nós guardamos a sua palavra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago está falando aqui do homem que aprende seu real estado quando ele confronta com o espelho da palavra. Ele se vê no reflexo da palavra de Deus, e a palavra de Deus revela para nós quem nós verdadeiramente somos. E o que nós somos, irmãos? Nós somos pecadores, necessitados da misericórdia de Deus. Mas eu sou crente. Você continua pecador e você continua necessitado da misericórdia de Deus. Você melhorou, você já não é mais como você já não é mais o velho homem, mas você continua precisando da misericórdia de Deus, porque sem ela você volta para o mundo, você volta para uma vida de pecado e você vai para o inferno. Sem a misericórdia de Deus, você está condenado.
Tiago está falando aqui do homem que aprende seu real estado quando olha no espelho da palavra e entende plenamente a sua condição mediante o reflexo da palavra. Mas teimosamente, irmão, essa palavra aqui me deixou teimosamente, se recusa a obedecer. Porque ele sabe o que é correto, ele sabe o que é certo, ele leu lá, ele observou, ele escutou a pregação, ele escutou o ensino, mas ele continua teimando em fazer a sua própria vontade, porque ele se considera o seu próprio Deus. E quando você desobedece ao Deus de toda a glória, você está dizendo que você é melhor que ele. Assim é aquele que não pratica a palavra. Quando isso acontece, ele logo se esquece de como era a sua aparência. Ele pensa de si mesmo diferente da realidade. Ele esquece de sua real condição diante de Deus. O conceito que ele tem de si mesmo se torna bem diferente do conceito que ele vê através do espelho da palavra. Porque quando nós nos analisamos segundo as Escrituras, nós percebemos que nós já andamos um caminho enorme. Na nossa maratona da vida, nós já estamos bem exercitados, mas ainda falta uma caminhada para você chegar no fim. E o fim, irmãos, é quando Jesus Cristo nos chamar. Ou você vai ao encontro dele, ou ele vem ao nosso encontro. Mas só termina aí. Enquanto isso não se der, nós estamos ainda na carreira. Nós temos que praticar essa palavra. O conceito que ele tem de si mesmo se torna bem diferente do conceito que ele vê através do espelho da palavra. Nós nos esquecemos de quem somos quando negligenciamos os preceitos de Deus. E o que são preceitos? Regras, princípios ou diretrizes que servem como base para ações ou comportamentos. Por que as pessoas têm um comportamento ruim? Porque elas não se baseiam na palavra de Deus. Elas mesmas são o seu conceito de ética. Por isso que fala que o mundo é relativo. O Heber falou isso hoje. Relativiza tudo. Porque eles têm o seu próprio conceito de certo e errado. Mas nós que somos cristãos, não. O certo e errado para nós é o que está aqui, ó, na palavra de Deus. O que está revelado diante da tua palavra. Essa palavra nos educa, ela nos ensina, ela nos torna pessoas melhores, ela nos torna bons funcionários, bom patrão, bons pais, bons filhos, bons crentes. Essa é a palavra que transforma o homem numa nova criatura. Sem ela, nós continuamos as mesmas pessoas. Tudo que nós fizemos é justiça própria, é trapo de imundície. Não serve para o reino. O que serve para o reino é aquilo que é transformado pela palavra de Deus. É aquilo que é justiça de Deus imputada a nós. Deus é a nossa justiça diante de Deus. Jesus Cristo é a nossa justiça diante de Deus. Porque acabamos nos esquecemos de nossa verdadeira identidade e de quanto precisamos da misericórdia de Deus. O cristão que não pratica a palavra tende a achar que já está aperfeiçoado e já alcançou a estatura de varão perfeito, do jeito que está bom. Já perceberam assim? Do jeito que tá bom. Não precisa melhorar em nada. Tá ótimo. Mas quando praticamos a palavra, percebemos que o trabalho de santificação está longe de terminar. Está longe de terminar. Nós temos um homem aqui que eu admiro muito ele, que é o pastor Zé Dilson. Eu admiro ele porque ele é pastor, um homem de Deus. A esposa me falou pouca coisa dele, mas falou muito bem, né? Isso é bom, porque a esposa sabe tudo que a gente faz. E se tem alguém que pode falar mal de você, é a esposa. E ela falou bem dele. E ele tem, parece que 5 filhos, né, irmão? 5 filhos. E todos os filhos estão na casa do Senhor. Por que eu admiro ele? Porque ele, além de ensinar, ele foi exemplo. Tem filhos que falam, eu não vou ser crente. Para ser igual a ele, eu não vou. Mas os filhos estão na casa do Senhor porque seguiram o exemplo do pai, que é um homem de Deus. Por quê? Porque o irmão Gedilson é praticante da palavra. Nós temos lá em Hebreus, fala que nós estamos rodeados de uma tão grande testemunha. Nós temos homens de Deus, irmão, que nós podemos observar nos dias de hoje.
Temos a palavra de Deus, mas nós temos homens de Deus. Olha aí o pastor Tavares, olha o pastor José Dilson, olha o nosso pastor que é novo e tem tanto conhecimento. Olha os irmãos aqui, ó, olha a irmã que vem lá de Itaquera, né, irmã? Vem ensaiar, vem no culto. Às vezes a gente mora aqui, eu moro aqui 10 minutos. Ah, estou cansado, não dá para ir para a igreja. É uma vergonha, mas isso acontece conosco. Nós temos que seguir esses exemplos. Tem uma irmãzinha que era esposa do pastor ali, que parece que ela mora lá no Butantã. E ela vem para a igreja. Isso é exemplo, irmão. É exemplo que nós não precisamos ir fora. Nós temos a nossa própria congregação. Nós temos a própria igreja. O cristão que pratica a palavra tende a achar, que não pratica a palavra, tende a achar que está aperfeiçoado e já alcançou a estatura de varão perfeito. Do jeito que está, tá bom. A prática da palavra e não simplesmente a contemplação dela é o que nos faz lembrar da verdade sobre nós mesmos. A verdade sobre mim mesmo, irmão, é que eu sou um pecador e preciso urgentemente da carência, da misericórdia de Deus. Nós todos precisamos. Os irmãos estão achando que são melhores do que eu, quando se compara espiritualmente com Deus. Não, irmão, nós estamos todos no mesmo pé de igualdade. Deus falou assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora nós alcançamos a graça de Deus, estamos aqui louvando o nome do Senhor. Mas nós precisamos da misericórdia. Agora nós vamos entrar numa coisa boa. O benefício de levar a sério a palavra de Deus. Diz assim, o versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. O resultado de andar corretamente, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, é dito em Josué de dois modos. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha, para que seja bem-sucedido onde quer que andares. Então farás, está lá em Josué 1, 7b, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1, 8b. Ser bem-sucedido, repare bem, não quer dizer finanças, irmão. Que tem muita gente pregando que o crente bem-sucedido é o crente rico. Não é assim. Tá cheio, a maioria dos ricos, na realidade, vão tudo para o inferno, viu, irmão? Porque eles têm os seus fundamentos e a sua confiança no dinheiro que eles têm. Vocês podem, não é que eu queira defamar os ricos, não, mas quando vocês vão na igreja, 80%, 90% são pessoas de classe normais. Pessoas que trabalham, que precisam do seu trabalho, que acordam cedo e voltam à tarde do seu trabalho. As pessoas ricas, elas são minorias. Por quê? Porque elas acham que não precisam de Deus. E nós sabemos que não existe esse que não precisa de Deus. Todos nós precisamos. Então a ideia de bem-sucedido quer dizer também uma ideia de alegria, de felicidade, de contentamento. Você pode estar lutando pela vida, mas ser uma pessoa feliz. Chegar no seu lar e o seu lar ser um lar onde tem alegria, onde tem paz. Sabe, irmão, tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz na vida. Uma vez, eu conversando com o dono de uma loja, a loja dele só tinha nave, só tinha carrão. Ele era muito rico, aqui no Tatuapé. E ele me abraçou e se queixou da vida e confessou para mim a tristeza da vida dele. E eu, bobo, na hora faltou a unção do Espírito ali. Eu falei, não esquenta a cabeça não, hoje não vende, mas amanhã vende. Eu achando que a reclamação dele era porque não estava vendendo o carro. Ele falou, não, mano, isso aqui para mim é lixo. Ele falou para mim. Aí eu entendi que não era isso, não. Ele estava com um vazio dentro dele enorme, que só podia ser enchido por Deus. Muito tempo eu falei para minha esposa, Deus me deu a oportunidade de falar de Jesus para aquele homem e eu perdi a oportunidade. Ele estava com vazio, ele estava suplicando para mim, fala de Jesus para mim. E eu, na minha timidez, não falei. Sabe, irmão, nem sempre a alegria da gente está naquilo que você possui, mas naquilo que você tem dentro do seu coração.
Existem pessoas que estão sofrendo. Os irmãos assistem aqueles cultos dos africanos, lá na África, que a bateria deles é um monte de lata de óleo, que o violão dele eles mesmos faz com caixa de tomate, com caixa. O Ebo já está acenando para mim que ele já viu. Irmãos, já perceberam isso? Que eles, na pobreza deles, eles louvam ao Senhor. Igreja sem teto. Igreja feita de madeira e barro, sem telhado ainda. E eles louvam ao Senhor. Esses dias eu vi um culto, irmão. Eles estavam felizes, alegres, estava chovendo. E todos eles estavam na chuva. A alegria deles não está num templo bonito. Não está no mármore do chão, das paredes. Mas está na presença do Deus que eles servem. Essa tem que ser a nossa alegria. Nós temos que ter eles como exemplo. Porque nós vivemos num país que nós temos toda a liberdade. Que nós temos aqui liberdade para abrir uma igreja Jaboque, ter um salão para poder cultuar o Senhor, se encontrar cada um dos irmãos, mas tem gente que não tem essa liberdade. Existem igrejas reunidas dentro dos túmulos, existem igrejas reunidas dentro das cavernas, porque eles não têm liberdade de cultuar o Deus que nós servimos. Existia uma época, parece que eu esqueci o nome do rei, que ele perseguiu os cristãos, foi bem antes de Cristo. E ele quis acabar com a Torá, ele quis acabar com o escrito do bíblico. E ele achou que acabando com os livros, ele acabaria com a fé dos israelitas. Mas só que ele não pensou que Deus já tinha espalhado muita gente. Falam-se que na época de Davi, 60% na época de Davi, não, na época de Jesus Cristo, 60% dos israelitas já não viviam mais em Israel, eles estavam espalhados. Então não tinha mais como ele destruir. Depois da Igreja Católica, também tentou destruir os livros, não permitindo que pessoas leigas lessem o livro. Só os sacerdotes, só eles tinham o direito de ler. E ainda em latim. Pô, já pensou, irmão, eu fazer um culto aqui em latim? Vai parecer latim mesmo, né? Latim. Porque ninguém vai entender nada. Mas antigamente os cultos deles eram assim. Para quê? Para deixar as pessoas no escuro. Mas nós temos uma igreja e uma palavra de Deus que não nos deixa no escuro. Ela é revelada a nós pela sua palavra. Todo mundo aqui tem condições de ter uma Bíblia. Se você não tem condições, não tem lugar que dão Bíblia. Por quê? Porque Deus nos deu essa liberdade. Mas até quando? Até quando nós vamos ter essa liberdade? Salmo 1 diz que o justo medita na lei do Senhor de dia e de noite. Esse caminho que o justo segue, que o justo pratica, o Senhor ama, irmão. Por isso é que você é abençoado. Por isso é que você é livrado dos problemas da vida. Os problemas de assalto, de roubo. Sabe, irmãos? Existem. Parece que os ladrões, os bandidos, eles inventam cada dia mais um jeitinho de burlar a vida da gente, de transformar a nossa vida de um problema. Inventaram agora o cartão por aproximação, né? Todo mundo tem um cartão por aproximação aqui. Mas agora também os ladrões inventaram que eles pegam a maquininha, eles saem na cidade, eles saem dentro do ônibus, e eles vão passando a maquininha perto do seu bolso, e eles registram ali um valor, e você, sem perceber, está pagando na maquininha deles. Bom, percebe? Que a gente não tem paz. A coisa vem para melhorar, mas ela piora. E por que é isso, irmãos? Porque vai chegar um dia que vai ter um chipzinho que vai fazer tudo por você. Ele vai estar implantado em você, não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais cartão de crédito, e a pessoa vai achar que está tudo bem, que está uma maravilha, mas aquilo é um prenúncio daquilo que virá depois. Por que levar a sério a palavra de Deus? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade, versículo 25. Por que lei perfeita? Tudo que é necessário que o homem saiba a respeito de como deve se comportar nesse mundo está registrado na lei perfeita. A lei de Deus, a lei que Deus nos deu para que não somente vivêssemos por ela,
mas para que também desfrutemos da vida cristã por meio dela. É uma lei perfeita, sem falha, que não precisa de acréscimo, muito mesmo menos de correção. A palavra de Deus não precisa ser corrigida. Mas nós estamos vivendo no século XXI. A palavra de essa Bíblia do Novo Testamento foi escrita 2000 anos atrás. Ela continua sendo a lei perfeita do nosso Senhor. Ela continua falando aos nossos corações. Ela continua sendo a palavra de Deus. Vamos perceber a leitura que o irmão fez no início do culto? Vou até abrir aqui para os irmãos. Olha a leitura que o irmão leu. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha, irmão, para cumprir. Vejam bem, eu não falei com o pastor essa semana. Ele só me ligou que eu ia trazer a palavra, mas ele não me falou nada do versículo que ele ia ler. Eu também não falei nada para ele. A minha esposa ali falou assim, precisa de mais alguma coisa para dizer que é isso mesmo que você está falando para a igreja? Precisa, né, irmão? Os hinos cantados falaram sobre a lei do Senhor. O pastor leu aqui sobre a lei do Senhor. Eu trouxe a palavra sobre a lei do Senhor. Então nós precisamos o quê? Meditar na lei do Senhor. Porque é o que a palavra está dizendo. Medite na lei do Senhor, porque ela vai te trazer só coisas boas para essa vida. Porque ela é a lei da liberdade. Quando se fala em lei, como eu disse do trânsito, a gente fala em obrigações. A gente fala em normas de conduta, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Isso, toda vez que a gente fala em lei, a gente já remete para isso. A palavra lei, nesse versículo, tem o sentido de princípio de regra de conduta que deve ser obedecida. Tiago não está se referindo à lei mosaica. Então, o que quer dizer com o termo lei da liberdade? Parece uma contradição falar de lei ao mesmo tempo de liberdade. Quando se fala de lei, vem logo a ideia de obrigação de regras a serem obedecidas sem contestação. Em Cristo somos livres da lei como meio de se chegar à vida, mas em Cristo temos o dever de obedecer. Existem leis que são cumpridas automaticamente com o empenho de andar em santidade. Somos livres em Cristo, mas a nossa fé nele nos obriga a obedecer à palavra de Deus. Hoje temos liberdades para obedecer. Liberdade aqui não é liberdade para fazer ou não fazer, mas liberdade aqui é a capacidade dada por Deus para andar em obediência à palavra. Eu não vou decidir se eu obedeço ou não obedeço. A ordem é para obedecer. Não tem contestação. Você tem que obedecer, você tem que andar em amor. Se você não quer, então você não é cristão. Está perdendo tempo indo na igreja. Aqui, irmão, não tem livre-arbítrio, não. Livre-arbítrio é para você aceitar ou não aceitar Cristo. Quero, não quero. Estou velho, não estou. Estou novo, não estou. Vou aceitar quando tiver mais velho. Não vou aceitar. Acho que não preciso. Isso aí você tem liberdade. Mas depois que você é cristão convertido, não, irmão. Você não tem mais liberdade, não. Você tem que obedecer a palavra. O livre-arbítrio acabou aí. Você anda em santidade diante de Deus. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então ele diz assim, a palavra de Deus, sua lei, é um instrumento usado por Deus para nos tornar parecidos com Jesus e a palavra de Deus. A palavra de Deus é a lei que nos liberta. Eu vou acabar. Eu queria só dar um exemplo para os irmãos. Um médico escocês, ele disse assim, ele deu um exemplo da vida dele. Ele disse que um médico escocês crente, que ele ganhou um cachorro, um cão de raça muito bonito. Só que esse cão já tinha 1 ano. Então o cão não estava acostumado com ele. E ele passeava todo dia com esse cão e ele colocava o quê? A coleira e a corrente do cachorro. O cachorro era grande. E todos os dias ele andava com aquele cachorro. Todos os dias.
Isso passou por semanas, meses. E aquele cachorro fazia tudo o que ele queria. Ia onde ele ia, fazia, andava do jeito que ele andava, o passo dele, não corria, porque o cachorro estava preso na corrente, estava preso à coleira. Um dia, ele falou assim, eu vou soltar esse cachorro. Aí ele pegou e tirou a coleira do cachorro. Quando ele soltou a coleira do cachorro, esse cachorro saiu numa liberdade, saiu numa disparada. Ele sumiu o cachorro. O cachorro saiu correndo e ele pensou, agora eu perdi o cachorro. Cachorro tão lindo. E o cachorro foi embora. Passou algum tempo, ele parado naquela praça, tentando achar o cachorro voltou. O cachorro voltou mais alegre, pulando em cima dele, feliz da vida. E ele começou a andar sem a coleira, sem a guia para guiar o cachorro. E esse cachorro não foi mais embora, andava do lado dele. Quando ele ia sair no outro dia, o cachorro já estava na porta esperando para passear com ele, sem coleira, sem nada. O que prendia esse cachorro agora, irmão? Não era mais a coleira, não era mais a corrente, mas o amor que ele tinha pelo dono. Ele andava agora com o dono por causa da amizade que ele fez com aquele dono. Ele sabia que ele era bem tratado, que ele era bem cuidado, que ele era bem alimentado. Eu não estou me referindo aos irmãos, querendo dizer que nós somos aqui cachorrinhos, não. Não é isso, não. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que Deus nos libertou para a obediência. Que Ele não nos carrega na corrente, Ele nos libertou, mas agora nós temos que obedecer a Ele e andar segundo a sua palavra por amor. Porque Ele nos fez bem, porque Ele cuida de nós, porque Ele nos prometeu o céu. É isso que nós temos que levar em consideração. Deus nos ama e Ele nos libertou para que nós possamos obedecer. E esse homem, ele deu aqui um exemplo. Ele dizia assim, ó, diz então esse crente que em Londres havia 3 classes de cachorro, esse médico crente. Os vagabundos que tinham liberdade sem lei. Os cachorros presos por correntes que tinham a lei sem liberdade. Os cachorros presos por amor com a lei da liberdade, que podiam ir embora, mas não iam por causa do amor. Nós não buscamos na Bíblia um novo código de lei e regulamentos. Quem procura isso não compreendeu o que é ser cristão. Nós não buscamos um livro de regras, mas fazer a vontade do nosso Senhor. Quem pratica a palavra, quem não pratica a palavra não glorifica a Deus. O nosso culto tem que ser um culto de amor, de dedicação a Ele, porque Ele nos libertou da maldição, da lei, do jugo. Nós éramos condenados, estávamos indo para o inferno, mas Ele nos libertou. Agora nós temos que seguir a sua lei, porque nós o amamos. Ele tirou as correntes. Nós temos liberdade de vir ao culto ou não vir, de ler a sua palavra ou não ler. Mas, irmãos, faça isso tudo com amor. Leia a palavra de Deus, pratique a sua fé, venha aos cultos, leia na sua casa, louve ao Senhor com um coração aberto e regozijante, porque Deus nos deu essa liberdade. Ele tirou as correntes que nos aprisionavam. Nós éramos presos, irmão. Os irmãos, não sei se todos aqui já foram espíritas, mas lá eles chamam os médium deles de cavalo, de mula, porque o demônio anda em cima deles e obriga eles a fazer o que eles querem. Irmão, Deus não anda em cima da gente. Deus está dentro de nós. Ele está dentro de você. Ele vive com você. Mesmo quando você está fazendo alguma coisa de errada, ele pode até estar triste, mas ele não te abandona, ele está ali com você. Mesmo quando você está falando alguma coisa que não tem nada a ver com a fé cristã que você declara, ele está ali com você. Ele não te abandona. A palavra dele diz que ele, de maneira nenhuma, ele vai lançar fora aqueles que chegam a ele. Então, busque praticar a palavra de Deus, porque ela é um caminho que vai te levar para o céu. Vai te levar a um lugar de gozo eterno, onde as coisas serão
maravilhosa. A Bíblia diz que o coração do homem não consegue imaginar a glória que vai ser naquele lugar. Então, irmão, tenta só deslumbrar o que nós vamos ter quando Jesus Cristo nos levar. Mas eu sei que nós somos livrados de muita coisa ruim nesse mundo. E nós temos uma alegria no nosso coração por servir a Jesus Cristo. Eu, graças a Deus, eu tenho essa alegria. Eu tenho esse gozo na minha vida de poder ser cristão, de poder andar com Cristo, de poder estar aqui com os irmãos, de poder ter a oportunidade de pregar numa igreja dessa, onde tem irmãos que estão, espero que todos estão lendo a palavra de Deus, como naquele programa que o pastor deu no começo do ano. Então, desfrute da presença de Deus. Desfrute, irmão. Se alegre na presença de Deus. Faça de Deus o seu companheiro. E quando nós temos um companheiro que anda do nosso lado, nós não conseguimos esconder nada dele, né? Tudo ele sabe, ele está do nosso lado. Imagina um companheiro que está dentro de você. Então, desfrute dessa paz, dessa alegria, com muita alegria e contentamento. E pratique a palavra de Deus, onde quer que você esteja. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença, te agradecendo por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de falar a seu respeito, de falar sobre a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra entre no coração de cada um dos irmãos, que nós, principalmente eu, tenha o compromisso de praticar a Tua palavra, de ler a Tua palavra, de ser guiado por ela, de tomar as minhas decisões baseadas naquilo que o Senhor tem de bom para nós. Porque nós sabemos que a Sua vontade a nosso respeito é maravilhosa. Pai, abençoa cada um dos irmãos que estão aqui, cada um dos irmãos que vão participar agora da Santa Ceia. Me perdoe, Senhor, porque eu passei um pouquinho do horário. Abençoa cada um dos irmãos, Senhor, para que nós sejamos praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes. Nós estamos sendo ensinados nessa igreja a sermos praticantes da palavra de Deus. Nós estamos sendo ensinados. A Tua palavra não está sendo pregada com escolha, esse versículo aqui vai alegrar a igreja, isso não vai. Muito pelo contrário, é pregado aqui palavras que nos confrontam, que vêm de frente para nós, que dizem para nós, estamos errados, temos que consertar a nossa vida, porque a nossa vida tem que andar em conformidade com a palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa confrontação, por o Senhor falar conosco diretamente, porque o Senhor nos ama e nós te agradecemos, porque o Pai só corrige aquele filho que Ele ama, e nós estamos sendo corrigidos por Ti, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por essa igreja, por cada um dos irmãos que estão aqui. Te agradecemos por essa oportunidade de nós ouvirmos, pregarmos, louvarmos e termos uma igreja para congregar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.